1939. O ataque das Forças Armadas Alemãs à Polônia está em pleno andamento. Em poucos dias, as tropas alemãs rompem rapidamente as linhas de defesa polonesas, de forma coordenada e com um novo tipo de guerra, que mais tarde ficará conhecido como Blitzkrieg. O plano era sobrepujar o inimigo com velocidade, surpresa e a estreita cooperação entre unidades de blindados, infantaria e força aérea, antes que ele pudesse reagir de forma eficaz. Especialmente as forças blindadas desempenham um papel central. Tanques leves e médios, como o Panzer I e II, avançam profundamente para o interior do território, cortam as linhas de suprimento e causam caos atrás das linhas inimigas. Quando se observa filmagens e fotos dos primeiros anos da guerra, um detalhe chama especialmente a atenção. Os tanques alemães exibem grandes cruzes brancas bem visíveis como sinal de identificação. Mas quanto mais a guerra avança, mais esse símbolo chamativo desaparece. Em vez disso, vê-se quase exclusivamente a Balkenkreuz, que até hoje é fortemente associada à Wehrmacht. Então, o que aconteceu na Polônia? Por que a cruz marcante foi alterada ainda durante a campanha e quais experiências na linha de frente levaram a essa decisão? Para quem não tem relação com o meio militar, os exércitos usam insígnias nacionais ou marcas semelhantes em veículos, aviões e mais ou menos em todo equipamento maior. Das sich im Feldeinsatz befindet. Não importa se é uma cocarda no avião, uma estrela como nos tanques americanos ou da União Soviética, ou até mesmo o Z que os soldados russos usaram no início da invasão da Ucrânia. Isso serve a um único propósito: identificar a própria unidade. Se um atirador antitanque vê um tanque, mas não consegue identificá-lo direito, pode ser que seja um tanque da própria tropa. Para evitar fogo amigo, usam-se esses símbolos. Nem todo atirador conhece todos os modelos de veículos próprios ou inimigos. Principalmente quando várias nações lutam juntas, tudo fica muito confuso, já que cada país fabricava seus próprios tanques, veículos, aviões ou outros equipamentos, e ao longo da guerra surgiam modelos cada vez mais novos. Durante a invasão aliada na Normandia, por exemplo, decidiu-se colocar faixas de invasão em todos os aviões para que pudessem ser distinguidos com segurança dos alemães. Assim, bastava lembrar que aviões com faixas eram aliados e os sem faixas poderiam ser potencialmente inimigos, sem precisar memorizar cada tipo de avião. Era parecido também com os alemães. Como você pode ver aqui, os aviões alemães geralmente têm grandes marcações amarelas ou também marcações brancas, dependendo do teatro de operações. Elas servem para que artilheiros antiaéreos reconheçam seus próprios aviões antes de atirar. Ou seja, no final das contas, isso serve principalmente para mostrar às próprias unidades que somos aliados e que não temos intenções hostis. E assim como cada país trouxe seus próprios símbolos, a inspeção das tropas motorizadas decidiu, em 13 de julho de 1939, foi decidido que essa cruz branca deveria ser colocada em todos os veículos blindados. Assim, era possível reconhecer relativamente bem os tanques aliados. Mas, é claro, ainda havia um grande problema, pois a cruz branca é justamente branca e, portanto, muito chamativa. Os inimigos a detectavam extremamente rápido, o que lhes permitia localizar e identificar o tanque inimigo muito rapidamente. As primeiras batalhas da guerra deixaram claro que uma grande cruz branca em todos os lados do veículo era muito contraproducente. Isso facilitava a identificação do tanque pelo inimigo e ajudava o atirador antitanque a mirar. Por isso, era preciso buscar uma solução. Algumas unidades começaram a simplesmente pintar por cima das cruzes brancas para diminuir a visibilidade. Mas isso era um método improvisado e isolado das tropas, nada oficial. Não seria um verdadeiro exército alemão sem algum tipo de regulamento, ordem ou norma. Então, como substituto da Cruz Branca, surgiu uma nova ordem em outubro de 1939, cerca de um mês após o início da guerra, que determinava que uma cruz preta menor deveria ser desenhada dentro da original, restando apenas a borda da cruz original. Isso passou a existir em várias versões diferentes: grossa, fina, borda fina, apenas um contorno branco, sem o preenchimento preto, Balkenkreuz,
preta dentro de uma Balkenkreuz branca com borda preta. Mas aqui também se trata de certos cantos que só podem ser destacados. Depois havia ainda uma cruz preta com borda branca. Também existe uma cruz preta totalmente contornada de branco e assim por diante. Havia muitas variantes diferentes, ou seja, bastante coisa em vários tamanhos e larguras. Mas o princípio era sempre o mesmo: destacar a cruz preta e branca como sinal de identificação. Isso funcionou muito bem por um tempo, até que no dia 18 de agosto de 1944 foi sugerido substituir as faixas brancas por marcações vermelhas menos visíveis. Assim, de uma cruz branca surgiu uma Balkenkreuz, que ao final mudou de cor. Tudo isso para as tropas de blindados como conhecemos hoje. Por que apenas para as tropas blindadas? Porque a Luftwaffe já usava isso desde o início e criou variações ao longo do tempo. Outros exércitos, como o dos Estados Unidos, também tinham esse problema, só que não com uma cruz branca, e sim com uma estrela branca. Falaremos disso em outra ocasião. A guerra acabou, a Alemanha ficou dividida e cerca de 10 anos depois surgiu no oeste a Bundeswehr, que precisava de símbolo próprio. Foi aí que a cruz preta, ou seja, a cruz de ferro, entrou em cena, sendo modificada mais uma vez ao longo do tempo. Aliás, na época, muitos políticos ficaram indignados com essa decisão. O então chefe da Casa Civil, Hans Globke, via tudo isso com ceticismo. Citação da reunião do gabinete em 1956. Não entendo por que motivo a Bundeswehr querem a cruz de ferro, enquanto todos os outros países da OTAN usam 3 círculos nas cores nacionais. Fim da citação. Ele estava se referindo à cocarda. Embora isso também não seja totalmente correto, pois os Estados Unidos também não têm suas bandeiras nacionais dentro de um círculo, mas sim tinham esse logotipo na época da decisão ou no momento da crítica, e outros países também, como por exemplo, o país membro e também fundador, Portugal, tem... Da mesma forma, não tem as bandeiras nacionais dentro de um círculo. Acho que aqui só se procurou um pretexto para argumentar contra a Cruz de Ferro, que até hoje continua nos acompanhando. E com toda a razão. Eu até entendo, nesse caso, que se argumente contra o nacionalsocialismo ou contra símbolos do nacionalsocialismo, principalmente depois da desnazificação que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Foi realizada, ou pelo menos buscada. Mas a Cruz de Ferro, mesmo tendo ganhado muita popularidade novamente durante o nacionalsocialismo, não é uma condecoração e nem um símbolo que os nazistas inventaram ou desenvolveram. Mas remonta a uma longa tradição e, claro, à Prússia e não ao Terceiro Reich, que nos marcou principalmente do ponto de vista militar. Pessoalmente, acho a decisão muito boa, pois na minha opinião, a Cruz de Ferro combina melhor com as tradições e também fica muito mais bonita do que uma cocarda em preto, vermelho e dourado. O que você acha disso? Escreva para mim nos comentários. Com isso, agradeço a todos os assinantes, membros do canal e a AUG-CREU. Um agradecimento especial, como sempre, ao Tenente Coronel Hennecke, Sila, Fitich, Fed e Meyerhofer. Fique à vontade para se inscrever, deixar seu like e comentários e até o próximo vídeo!